Olá pessoal, aqui é o professor José Maurício trazendo novas aulas sobre sistemas operacionais. Essa é a nossa videoaula 2 que vai trazer também o assunto conceitos sobre sistema operacional. Mais uma vez eu reitero a importância de verificar o conteúdo que nós temos em nossa sala virtual e complementa o que é apresentado aqui em nossa videoaula. Então vamos lá, vamos à nossa apresentação dos sistemas operacionais, conceitos de sistema operacional. Como falamos anteriormente, os sistemas eles são montados em camadas. Nos sistemas computacionais atuais, tanto o hardware como o software apresentam uma organização aproximada em camadas, de forma a facilitar a sua utilização. Quando comparado ao modelo OSI em 7 camadas, nós temos na camada mais baixa, a camada 1 é a camada física, a camada 2, que providencia a conexão entre os níveis lógicos e a camada física, a camada 3, onde nós temos toda a parte de processamento, temos aí diversos processadores, diversos fabricantes como Intel, AMD e outros mais. A camada 4 é a camada de firmware, onde nós temos propriamente dito o software, né? Onde estão os sistemas que nós conhecemos, como Windows, Mac e Linux. A camada 5 é a camada do middleware, que nós vamos encontrar os APIs, os .NET, os Apple da vida, Microsoft, etc. Na camada 6 é onde está a camada de aplicações, que são voltadas para a interface com o usuário, né, que é de utilização do usuário, por exemplo, editores de texto, apresentação, vídeos, etc. E na camada 7 nós temos a camada de dados, onde é feita a entrada das informações, onde é feita a interação do usuário com as aplicações. Então a camada 7 é a camada mais alta, mais próxima dos usuários, e a camada 1 é a camada mais baixa, é a camada a nível de máquina. Na parte de hardware, a linguagem de máquina é o que o usuário enxerga do processador, isso é, o seu único modo de operar com o processador é através dessa linguagem. Vejam que dos primórdios da computação, a linguagem de máquina era a interface que existia entre o usuário, o operador e a máquina. Ao chegar no processador uma instrução de máquina, a microprogramação que está ali contida é que será responsável pela interpretação e controle dessa execução, através da ativação dos dispositivos físicos específicos. A interação com a interface, a interação com o dispositivo de entrada e saída, monitor, teclado, impressora, etc., é feita a partir daí. Na parte de software, o objetivo final são os programas aplicativos. Para possibilitar o desenvolvimento de programas aplicativos, existem outros programas, como compiladores, depuradores, editores, etc., que não deixam de ser aplicativos, mas são voltados ao programador e não necessariamente ao usuário final. Ainda, para permitir a utilização eficiente dos recursos do hardware, bem como fornecer todas as facilidades necessárias para fornecimento de serviço ao usuário, existe aí o sistema operacional. Então, o sistema operacional ele é uma camada de software que é colocada entre o hardware e os programas que são responsáveis pela execução das tarefas dos usuários. Essa é uma definição de Oliveira. O sistema operacional é iniciado após os testes de hardware executados pela BIOS, Basic Input Output System, ou Sistema Básico de Entrada e Saída, sistema este que testa a conexão dos dispositivos essenciais ao funcionamento do computador no momento em que ligamos a máquina. Quando a BIOS detecta que o funcionamento dos dispositivos está correto, ela inicializa o sistema operacional. O sistema operacional ele realiza a comunicação entre o hardware, os programas do sistema e outros aplicativos. Ele também vai oferecer a base para a execução de outros tipos de software. Ou seja, sem o sistema operacional, não é viável, não é possível hoje a um usuário comum interagir com o hardware e vice-versa. As aplicações de usuário necessitam da interface do sistema operacional para alcançarem a unidade de hardware. Mas se o sistema operacional é um programa e não está ligado ao hardware,
Como é criado o seu processo? Bom, isso acontece graças ao procedimento chamado de booting. A placa-mãe, o hardware, possui numa memória ROM ou numa EEPROM, um programa chamado Bootstrap. Ele geralmente é conhecido como firmware. E esse firmware contém a localização do kernel do sistema operacional, núcleo do sistema, que está localizado no disco rígido, numa posição do disco rígido ou em outro dispositivo de armazenamento em massa, onde está instalado. Quando termina o teste da BIOS, o Bootstrap é iniciado, copia para a memória RAM ou EEPROM o kernel do sistema operacional e, a partir desse momento, o controle do computador passa para o sistema operacional. E assim começa todo o processo de inicialização do computador. Então, nós temos aí, mais uma vez, essa estrutura em camadas, onde o sistema operacional faz a interface de toda a parte de programas de aplicação, programas de usuário, interage via programas de sistema, como interpretador de comandos, editores e compiladores, fazendo o meio de campo com o hardware, onde nós vamos encontrar a linguagem de máquina, as microarquiteturas e os dispositivos físicos. Os programas de aplicação envolvem diferentes aplicativos, sistema de usuário, browser, etc., que vão interagir via sistema operacional com os dispositivos de hardware. Na operação de um sistema computacional, temos uma ou mais CPUs. Nós já vimos isso em sistemas multiprogramados, multiprocessados, e controladores de dispositivos que são conectados através de um barramento comum que promove acesso a uma memória que é compartilhada. Nós temos aí periféricos como mouse, como impressoras, como monitores, como teclados, que vão, através de um dispositivo de controle, por exemplo, um barramento USB, Universal Serial Bus, interagir através de controladores, através de um barramento, vão utilizar alocações de memória e vão acessar também funções em execução concorrente na CPU, e todos eles disputando ciclos de memória, ciclos de CPU, que são controlados via sistema operacional. O sistema operacional ele possui uma interface para o usuário interagir com o computador e inserir os comandos para a execução dos programas e tarefas que são necessários. Essa interface recebe o nome de Shell, também conhecido como Sistema Interpretador de Comandos. Logo, Shell deve ser associado à interface do usuário. Essa interface Shell é uma ligação entre o usuário e o kernel, o núcleo do sistema operacional, para que ele possa compreender o que o usuário necessita, o que o usuário pretende, e execute a tarefa apropriadamente, interagindo com o hardware ao qual está associado. Nós temos dois tipos de Shell. Shell por linha de comando e a Shell gráfica. A Shell de linha de comando é conhecida como prompt de comando e consiste de uma tela em que o usuário deve inserir ali comandos específicos da linguagem por meio de palavras ou combinação de caracteres, que são os comandos propriamente ditos, para que as ações desejadas sejam executadas por aquela máquina, por aquele equipamento. Vejam que nós temos ainda em sistemas operacionais bem modernos, aquela nossa velha conhecida tela preta que chamamos de prompt de comando, que é justamente o shell de linha de comando. Por outro lado, também temos interfaces gráficas que vão compor a shell gráfica, que são as Graphical User Interface, ou GUIs. Atualmente, é a interface mais usada, está presente em praticamente todos os sistemas operacionais comerciais, Linux e Windows, Mac, todos os que nós utilizamos normalmente. É um grande facilitador para quem conhece pouco de computação e facilita realmente a interação do usuário com os equipamentos através do sistema operacional. Então, nós temos a Shell, que faz o papel de interpretador de comandos através de prompt de comando ou interface gráfica e permite ao usuário acessar as funcionalidades do hardware via sistema operacional.
O kernel, que representa o núcleo do sistema, é a parte mais importante do sistema operacional. Ele é a ponte entre a shell e o hardware, fazendo com que o reconhecimento e execução dos processos seja possível. O hardware envolve toda a parte de processadores, memória, dispositivo de entrada e saída, toda a parte de armazenamento, de comunicação e esbarramentos. O kernel é o elemento que vai interagir com toda essa parte de gerência de processador, gerência de memória, gerência de interface. A shell permite essa interação do usuário para esse recurso do sistema computacional. Os principais componentes do kernel de qualquer sistema operacional são a gerência do processador, a gerência da memória, o sistema de arquivos e a gerência de entrada e saída. O usuário do sistema computacional acessa, por meio da shell, o kernel para que ele, então, acesse o hardware e realize a tarefa desejada por ele. Temos também nos sistemas operacionais a camada de aplicações. Aplicações é uma categoria de software muito usada para produtividade ou para criar coisas. Isso é, os aplicativos são o software que faz o trabalho. Essa categoria inclui softwares que podem ser usados para produtividade, para produzir resultados, como um jogo de computador, um programa de edição de vídeo, por exemplo. As aplicações, elas interagem com os recursos de hardware, CPU, memória, dispositivos, barramentos, etc., através do sistema operacional, através do kernel do sistema operacional. No processo de comunicação, nós temos a camada de aplicação que faz a comunicação bidirecional com o sistema operacional. Nós temos o usuário, que interage via aplicações, junto ao shell do sistema operacional, onde nós temos a atuação sobre o hardware. O sistema operacional, ao realizar essa comunicação com as aplicações, atende às necessidades de controlar e executar operações nas camadas de hardware. O sistema operacional, então, ele realiza a comunicação com a memória, aloca e desaloca espaços para que as aplicações possam inserir ou remover informações. O sistema operacional também controla a CPU, os tempos de CPU e os dispositivos, que vão realizar operações, abstrair complexidades caso se ele não existisse, seria de responsabilidade das aplicações. Então, o sistema operacional ele deve ser um facilitador dessa operação das aplicações com o hardware. Cabe ao sistema operacional realizar várias funções, enumerando aqui 4 funções: gerenciamento de processo, gerenciamento de memória, gerenciamento de dispositivos, gerenciamento de cache. O gerenciamento de processo. Um processo é uma unidade de execução em um sistema. Um sistema consiste de um conjunto de processos. Alguns são processos do sistema operacional, aqueles que vão executar o código do sistema, e os outros são processos do usuário, que são voltados para a interface com o usuário. O gerenciamento de memória serve para melhorar a utilização da CPU, a velocidade do computador e a resposta aos usuários. O computador de uso geral, por exemplo, deve manter vários programas na memória, criando uma necessidade de gerenciamento dessa memória para otimizar o uso dos seus recursos. Já o gerenciamento de dispositivos tem como um dos seus propósitos ocultar peculiaridades dos dispositivos de hardware específicos do usuário. É um facilitador, busca um funcionamento bastante otimizado dos recursos dos dispositivos de hardware para que possa realmente executar as funcionalidades para as quais foram projetados. Então, o gerenciamento de dispositivos é importante justamente para que o sistema operacional possa também gerir de maneira adequada os recursos de hardware. E o gerenciamento de cache, nós temos aí informações que são normalmente mantidas em algum sistema de armazenamento, em espaço de memória, como a memória principal. À medida que é usado, esse conteúdo é copiado para um sistema de armazenamento mais rápido que é o cache, em uma base temporária, a fim de ganhar velocidade, a fim de dar mais agilidade no processo de execução das tarefas solicitadas pelo usuário.
Portanto, um processo é fundamentalmente um container, né, uma caixa com todas as informações necessárias para executar um programa. Processo, na verdade, é basicamente um programa em execução. E associado a cada processo, nós temos um espaço de endereçamento, uma lista de locais de memória de 0 a um máximo que o processo pode ler e gravar. Vejam que tudo isso é gerido pelo sistema operacional juntamente com os recursos de hardware disponíveis. O espaço de endereço ele contém o programa executável, os dados do programa em sua pilha e também, associado a cada processo, a um conjunto de recursos que comumente é incluído em registradores, como o contador de programa e o ponteiro de pilha, uma lista de arquivos abertos, alarmes, lista de processos relacionados e todas as outras informações que são necessárias para a execução de um programa. Podemos dividir as funções do sistema operacional também em duas categorias. Ele enquanto máquina virtual e também quanto ao gerenciamento de recursos. Como formador de uma máquina virtual, a função do sistema operacional é apresentar ao usuário uma interface que seja compatível com o hardware e que apresente facilidade de uso com esse. O sistema operacional, então, pode fornecer algumas capacidades que não são presentes no computador original, como, por exemplo, acesso por múltiplos usuários e sistemas de proteção de acesso. Como gerenciador de recursos, a função do sistema operacional é controlar, ou melhor, gerenciar a utilização dos recursos que são fornecidos pelo hardware e a sua conveniente distribuição entre os diversos programas que competem por ele, de forma a garantir que a execução dos programas aconteça de forma correta e com eficiência na utilização dos recursos computacionais. Então temos aí o usuário interagindo através de um interpretador de comandos ou uma interface gráfica com o hardware via sistema operacional. O sistema operacional ele interage com os programas, controla o acesso desses programas, desses aplicativos, genericamente desse software, aos recursos do hardware, aloca esses recursos de hardware, permite ou não o acesso direto desses programas ao hardware e faz todo esse tipo de gerenciamento dos recursos, além, é claro, de prover, em paralelo, esse acesso do usuário aos recursos do sistema. Bom, pessoal, espero que esse conteúdo tenha sido útil para vocês. Mais uma vez eu reitero a necessidade de verificarem o que nós temos em nossa sala de aula virtual, todo o material que nós temos, que complementa o que foi apresentado aqui. Aproveito também para lembrar vocês e darem uma curtida lá no Professor, onde nós temos disponibilizados outros materiais que vão ajudar bastante vocês. E agradeço aí a atenção de vocês até aqui e aguardo até a nossa próxima videoaula. Um abraço a todos, até lá!